Seja muito bem-vindo ao canal Meu Mestre em Teologia, com o pastor Ocemar Almeida. Deus te abençoe. Que hoje, mais um estudo bíblico, mais uma mensagem, mais uma lição de vida para nós, mais um conhecimento bíblico, tá? Jesus já pagou, tá tudo pago, você pode compartilhar, você pode se inscrever. Você que se inscreveu, que vai se inscrever, com certeza nos ajuda bastante, tá? Porque fortalece o canal. Já estamos chegando na casa de 1000 inscritos. Quando atingirmos 1000 inscritos, o YouTube nos eleva, ele vai entregar os estudos para mais pessoas. Então eu peço a você, para você se inscrever, para você curtir e compartilhar. E você que quer ser um colaborador do canal, também está aí a nossa chave, olha aí em cima. A nossa chave, o e-mail é meumestreemteologia@gmail.com. Essa é a chave para você que quer contribuir, colaborar. Seja guiado por Deus, tá? Faça de acordo com o que o Espírito Santo falar ao seu coração. Não faça nada sem a direção do Senhor. Seja um contribuinte, um colaborador e um patrocinador para a glória do nome do Senhor. Eu quero dizer para você hoje que a vida é uma viagem guiada por Deus. Olha, de acordo com Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nós podemos comparar a nossa vida neste mundo a uma grande viagem. Para alguns, essa jornada é mais curta, dura às vezes 10 anos, 20 ou 30, e para outros, ela é mais longa. Para uns dura 80, 90, 100 anos, 110 anos. Mas a verdade é a seguinte: todos nós temos um ponto de partida em comum. Cada um de nós entramos neste mundo sem saber o dia, a hora e nem os detalhes do nosso destino final. Não escolhemos nossos pais, não escolhemos o lugar onde nasceríamos, o país, o estado, e nem tampouco os desafios que enfrentaríamos. Tudo isso foi planejado, programado e permitido por Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Assim como alguém que deseja fazer uma boa viagem precisa se preparar, estudar e treinar numa alta escola para dirigir bem, para dirigir com segurança, nós também precisamos nos preparar espiritualmente para conduzir bem a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso manual e o Espírito Santo é um instrutor fiel. Quando confiamos no Senhor, Ele nos guia, Ele nos corrige nossas rotas e nos livra dos perigos do caminho. Portanto, não tenta guiar sua vida apenas com base em suas próprias forças ou experiências, não. Permita que Deus esteja no controle. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E Ele cuidará para que você chegue bem ao seu destino, com segurança, com paz e propósito. Nosso foco, o nosso destino, onde nós precisamos chegar, depois que tudo isso aqui acabar, são nas mansões celestiais. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso foco. Mas para isso acontecer, nós precisamos dirigir bem. Dirigir bem é fundamental para qualquer caminho. Independente se você vai fazer uma viagem para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste, se a viagem for muito longa ou se a viagem for curta, assim como um veículo precisa de um bom condutor, de uma sinalização, uma direção correta,
assim também nossa vida precisa de alinhamento com os princípios de Deus. Uma autoescola forma bons condutores e a palavra de Deus forma bons condutores da própria vida. Porque é interessante que Deus, quando entra em nossa vida, Ele não toma o volante de nossa mão. Pelo contrário, Ele nos guia, Ele nos instrui. No livro de Salmo 32, versículo 8, Salmos 32, 8, vai dizer assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, o salmista está dizendo que Deus, Ele vai nos ensinar a conduzir nossa vida. Deus, Ele vai nos capacitar a conduzir nossa vida. E quando estivermos conduzindo a nossa vida na direção dEle, com os ensinamentos que Ele deu, Ele vai ficar olhando. E Ele vai ficar aconselhando também. E Ele vai dizer para nós se o caminho está bom, se a direção está certa, se vai tudo bem, se está faltando combustível, se os pneus estão bons, se os faróis estão funcionando, se o limpador de para-brisa está perfeito. E para uma boa viagem, para você que é um bom motorista, você quando vai para uma viagem para uma cidade onde você não conhece, você apenas coloca no GPS o nome da rua e o número e a cidade para onde você vai. Nós usamos o GPS para evitar o caminho errado. Espiritualmente, o Espírito Santo é o nosso guia fiel que nos direciona longe do erro, do perigo e da destruição. Deus é o nosso GPS. Existem cidades que, quando o carro passa em determinados locais, o GPS avisa: esse local é perigoso, nesse local tem risco de vida. Assim também o Espírito Santo ele nos avisa quando estamos guiando mal, quando estamos indo na direção errada. E é interessante que no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, vai dizer assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías está revelando aqui que Deus nunca vai tomar o volante da sua mão. Deus nunca vai tomar o volante da sua vida da sua mão. É você que vai permanecer ali com o volante na mão. Mas na hora que você virar para a direita, se você depender de Deus da viagem, se você contar com Deus, se você convidar Deus para essa viagem, quando você virar para a esquerda, você vai ouvir uma voz: filho, continua indo para a esquerda porque está bom. Mas se também quando você virar para a esquerda, se for ruim, Deus vai te falar: filho, sai fora. E se você virar para a direita também, se você for para a direita e Deus achar que é ruim, Ele vai te falar. Ele não vai tomar, Ele não vai te empurrar, Ele não vai fazer nada. Ele vai somente dizer para você. Isaías está dizendo que os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. É Deus falando. Deus é educado. Se Deus quiser, Ele toma o volante de nossa mão. Ele é forte, Ele é poderoso. Mas, além de ser poderoso, Ele é super educado. Deus é um cavalheiro. Deus é bondoso. E também nessa viagem, os sinais de Deus na vida são para nos proteger.
Porque assim como os sinais de trânsito, eles servem para evitar acidentes. Os sinais de trânsito servem para nós andarmos na velocidade de segurança. Os sinais servem para quando formos fazer uma curva, tem uma placa dizendo cuidado, curva acentuada. É para você diminuir um pouco a velocidade. Os sinais de trânsito, as placas, elas informam a nós, cuidado, a pista não está boa. Cuidado, acenda os faróis. Já é noite, acenda as luzes, acenda os faróis. Porque se você dirigir sem um farol bom durante a noite, o acidente é certo. A catástrofe é certa. Para quem está acostumado a dirigir à noite, em estrada deserta, por exemplo, se o farol queimar, você não tem como dirigir mais. É por isso que Deus sabe que precisamos de luz para essa nossa caminhada. Nós precisamos de claridade para enxergarmos o que está em nossa frente, para nós não atropelarmos, para nós não cometermos um acidente, para nós não nos machucarmos e não machucar ninguém também. E é por isso que no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 105, a Bíblia vai revelar o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, assim como numa autoescola ensina a respeitar as leis, o cristão aprende a andar conforme a palavra de Deus. Escola bíblica dominical é importante. Fazer um seminário é importante. O canal do pastor Alcemar Almeida, o canal Meu Mestre em Teologia, ele é importante. Porque é um canal que te ensina a Bíblia, te ensina a palavra. Esse canal é importante para você. E se você observar, tá, são poucos canais, depois você pesquisa para ver se tem outro, são poucos canais que têm o nosso perfil de aula, de ensinamento, de instrução. Porque aqui é uma instrução da Bíblia, da palavra de Deus, sem mexermos com a igreja de ninguém, sem mexermos com denominação de ninguém, sem mexermos com a fé de ninguém, mas só ensinamos a Bíblia Sagrada. Quanto à igreja, você que decide. Deus que fala contigo. Você permanece onde está, se você vai para outra, o que você vai fazer da sua vida. Agora, o ensino é para você permanecer na presença de Deus. E você, quando aprende a palavra, os seus olhos abrem. E você descobre se você está servindo a Deus ou ao homem. Muita gente, depois de aprender a palavra, ela cai a ficha e fala: meu Deus, há quanto tempo eu estava servindo ao homem? Há quanto tempo o homem me escravizava? Há quanto tempo eu tinha medo do homem, medo do líder? Isso é servir ao homem. Se você tem medo do seu líder, você está servindo a ele. Você é escravo dele. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se estão te escravizando, que falta na sua vida conhecimento bíblico, falta você propósito de jejum, de oração, estudo bíblico, palavra, comer a palavra, os seus olhos abrirem. Porque uma vida sem Deus, sem palavra, sem estudo, sem oração, sem jejum, sem um seminário, sem uma escola bíblica boa, é semelhante a um carro sem direção. É semelhante a um homem que não se preocupou em estudar numa autoescola para tirar uma carteira com responsabilidade para aprender
as leis de trânsito, para aprender sobre a sinalização, para aprender a conduzir bem o seu carro. Um homem sem Deus é como um motorista irresponsável, que ele dirige na velocidade que quer, não faz revisão do carro, não vê se os pneus estão bons, ele não quer saber se a velocidade máxima é 80, ele vai a 100, 120. Ele nem se preocupa com o sinal fechado ou sinal aberto, ele sai avançando tudo. É semelhante a um homem sem Deus. É um carro sem direção. É um carro sem um condutor responsável. É um carro onde o condutor não estudou e não se preparou para fazer uma viagem com segurança. É um carro, é um condutor que não sabe nem se vai chegar no seu destino final. E talvez, quando chegar no destino final, vai chegar todo quebrado, todo machucado, e vai deixar no caminho várias pessoas machucadas. Sem Deus, o homem anda perdido, faz curvas erradas, ignora sinais e se desvia do propósito. Jesus, ele não é só um condutor, não é só um mestre. Jesus não é só uma lei. Jesus não é só aquele que nos ensina. Ele vai dizer que Ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: olha, se você quer fazer uma boa viagem e quer chegar nas mansões celestiais, o caminho para chegar lá sou eu. Ninguém vai para as mansões celestiais se não for por mim. Ninguém. Ninguém chega ao meu Pai eterno lá no céu sem primeiro se arrepender dos pecados aqui na terra e sem me confessar aqui nessa terra, nesse mundo. E sem viver a minha palavra e sem fazer a minha obra. Ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero concluir com você nesse dia. Eu quero dizer para você: entregue a direção da sua vida a Deus. Entrega. Nós declaramos que a tua vida, ela nasceu debaixo da bênção de Deus. Só o teu nascimento já é um milagre. Agora, durante essa viagem, durante esse período de vida aqui na terra, busque o Senhor, converta-se ao Senhor, entrega a sua vida a Cristo, para você fazer uma boa viagem, para você sair dessa opressão, para você sair dessa vida de vício, para você deixar de ser violento, para você deixar de ter um coração endurecido. Olha para o teu coração, olha como está o seu coração, veja isso. Deus não quer que você permaneça com esse coração rancoroso, mesquinho, individualista. Não, Deus não quer isso para você. Não foi esse coração que Deus planejou para você. Não é esse. Olha para você. Olha que testemunho você tem dado. Busque a direção do Senhor. Busque a direção do céu em todas as decisões. Se tiver que pedir perdão, peça perdão enquanto há tempo. Tem que se arrepender? Se arrependa hoje.
Você quer dar um bom testemunho? Então você comece contigo. Que comece o exemplo com você. Em tudo, eu concluo dizendo para você, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Boa viagem. Tenha uma boa viagem com Deus sendo o seu condutor. Até o céu. Nos encontraremos lá. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por nos dares o dom da vida e por nos permitires embarcar nessa jornada aqui na terra. Nós reconhecemos que desde o nosso nascimento até o último dia estamos em uma grande viagem e desejamos trilhar esse caminho com sabedoria, direção e fidelidade a Cristo. Senhor Jesus, assim como precisamos aprender a dirigir com responsabilidade nas estradas da vida, também precisamos aprender através da Tua palavra a conduzir nossa existência com temor, fé e obediência. Precisamos conduzir bem nossa família. Precisamos conduzir bem nossa igreja. Precisamos conduzir bem nossos funcionários, nossos alunos. Precisamos conduzir bem nossos amigos. Precisamos conduzir bem as tuas ovelhas que estão sob nossas mãos, que o Senhor deu para nós cuidarmos. Precisamos cuidar bem delas, porque são tuas. Que o Espírito Santo seja sempre o nosso instrutor fiel, corrigindo as nossas rotas, nos livrando dos desafios e nos ensinando a andar pelo caminho estreito. Senhor, não nos deixes guiar pela nossa própria vontade, mas ajuda-nos a confiar em Cristo de todo o coração, reconhecendo que em todos os nossos caminhos Tu és Deus. Queremos sim fazer uma boa viagem aqui, mas acima de tudo, queremos chegar ao destino final, às mansões celestiais que o Senhor preparou para os que amam a Cristo, para aqueles que entregaram a vida ao Senhor. Guia-nos até lá, Senhor. Guia-nos com segurança, com paz e fidelidade. Oramos com esperança, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.